Every time you look away, it's really I'm here to stay. Go to the land of far, be the sun and the light you are. And every time you're off away, still that I'll be here to stay. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? A galerinha tá entrando por aqui, 2 horas depois do almoço. Vocês me ouvem, me escutam bem? Sim, tô vendo umas pessoas respondendo meu boa tarde aqui, então acho que tá tudo certo, né? Então tá bom.
Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Uma galerinha já conhece meu rostinho, porque eu já comecei muita apresentação de webinar por aqui, então eu já conheço alguns nomes no chat também. De antemão, queria lembrar vocês que esse webinar ele é um webinar mensal, então a gente agradece muito que vocês tenham disponibilizado um tempo para estar aqui com a gente para conhecer mais sobre o nosso produto. E vamos nessa, então. Deixa eu confirmar aqui, a gente tem uma convidada especial aqui, que vai estar junto com a gente. E ela já está chegando, é a Raíssa. Pessoal, antes de tudo, eu quero sinalizar a vocês que justo hoje, no nosso webinar, o provedor da minha internet está fazendo ali uma atualização, então pode ser que em alguns momentos minha internet fique ruim e acabe caindo aqui, mas a Raíssa está totalmente preparada para seguir o webinar e ela é o nosso ponto focal hoje. Raíssa, se você quiser compartilhar os slides com a gente para a gente fazer uma introdução, vamos lá. Hoje, separamos, então, o nosso webinário para a gente fazer sessões de dúvidas com vocês sobre se o processo seletivo está aberto na Factorial. E agora? Para quem veio acompanhando com a gente, no mês passado, a gente também teve um webinário que explicava como o One poderia ser potencializado ali, poderia potencializar o recrutamento e seleção. Então, já vimos como acelerar o seu recrutamento e seleção com o One, mas e depois que a gente posta a vaga? E sobre relatórios, e sobre métricas, e sobre avanços. Essa é a ideia do webinário de hoje, vocês poderem tirar todas as dúvidas de vocês pós essa publicação. Então, já convido vocês que não assistiram o webinário do mês passado. Ele está lá no e-mail de vocês sempre recebem, mas também fica alocado no nosso YouTube. Então, vocês têm uma playlist lá com todos os webinários passados. Daqui a pouco, enquanto a Raíssa for explicando, eu vou mandando aqui o link para vocês também terem ele fácil, mas fiquem sempre atentos aos e-mails, que a gente acaba sempre, em 1 ou 2 dias no máximo, mandando para vocês depois esses links. Pode seguir, Rai. Oi, pessoal. Bom, aqui a gente já teve ali algumas perguntas enviadas com antecedência, então a gente separou aqui umas 9 perguntas já pré-selecionadas, sendo essas daqui. E, bom, a gente vai entender um pouquinho sobre elas dentro da plataforma, com explicação ali já em execução. Então, a primeira pergunta é possível vincular quais sites de emprego para recebimento automático do currículo? E a resposta é sim, Então, aqui dentro da plataforma da Factorial, quando a gente vem aqui em Descubra Factorial e vem em integrações, a gente consegue visualizar todas as integrações que tem disponível dentro da plataforma. E quando a gente vem aqui em categoria e filtra por recrutamento, a gente tem essa visualização específica para essa funcionalidade. Então, atualmente, de forma global, que também engloba aí o Brasil, a gente tem ainda a Indeed, a Join e o LinkedIn. O InfoJobs aqui, ele está disponível no momento para a Espanha. Então, além dessas 3 plataformas aqui que a gente tem disponível, quando você faz ali a integração com a plataforma da Join, dentro da Join você também pode ali integrar com outras plataformas, E aí as vagas, as candidaturas, elas vêm para a Factorial. E a forma de fazer candidatura dentro da Join, do LinkedIn, de fazer a integração, aí depende de plataforma para plataforma. Então, se eu clico aqui em configurar a Join, ele me leva aqui para uma visualização para eu conseguir fazer o meu login dentro da plataforma. Então, é dessa forma aqui que eu vou conseguir integrar as duas plataformas. Mas quando eu falo aqui da integração com o LinkedIn, quando eu venho para a parte de configuração, ele vai me pedir o ID do perfil da empresa dentro do LinkedIn. Então, precisa ser um perfil de empresa, não pode ser um perfil pessoal. Então, vou pegar o ID desse perfil, vou colocar aqui dentro da plataforma da Factorial e aí eu vou integrar as duas plataformas. Então, cada uma das integrações depende ali da plataforma que a gente está integrando. Então, perfeito. Vim aqui na parte de Descubra, vi aqui quais são as opções que a gente tem para fazer essa integração. Antes da gente, de fato, conseguir fazer a integração, é muito importante a gente vir aqui na parte de recrutamento de configurações e nessa última aba aqui, escrito integrações, ativar essa opção de ativar promoções de vagas de emprego.
Então, ativando essa configuração, aí sim você vai conseguir fazer a integração com essas 3 plataformas que a gente viu ali na parte de Descubra da Factorial. E depois, para você conseguir localizar de qual plataforma cada candidato veio, dentro da sua vaga, os candidatos vêm com essa identificação de fonte. Então, eu consigo ver o candidato que veio da Indeed, que veio do LinkedIn, que foi importado manualmente, que veio da Join. Então, eu consigo aqui fazer esse tipo de configuração. Perfeito? E ali o importado, caso você também queira mudar o nome, aqui nessa parte de ainda configuração de recrutamento, a gente tem essa opção aqui de configurar fonte. Então, eu posso escolher aqui uma opção diferente do nome de importado. Eu quero que realmente seja colocado como importado manualmente, para ficar ainda mais claro ali de onde foi que esse perfil veio. Então, você também consegue fazer essa configuração do nome das fontes, perfeito? Bom, primeira pergunta respondida. Vamos vir aqui para a segunda pergunta, né, que é: como extrair relatórios customizados de dados da plataforma? Bom, aqui eu posso vir na parte do One para conseguir gerar esses relatórios mais personalizados, certo? Então, até separei aqui um prompt com uma necessidade de um relatório que eu tenho. Então, eu tenho aqui a necessidade de ter um relatório que me mostra quantas foram, né, as vagas abertas nos últimos 6 meses, quantos candidatos eu tive para essas vagas, e desses candidatos, quantos que foram contratados. Enfim, eu quero ter essa visibilidade de quantidade de candidatos dentro do meu perfil, da Factorial. E, bom, coloquei aqui essa informação para ele. Ele vai levar ali um tempinho para conseguir ver quantas vagas você tem, ver quantas foram publicadas, né? E conseguir ir gerando essa informação de forma visual. Mas a gente vai ver que isso não demora muito, tá, gente? Questão ali de, no máximo, 1 minutinho, mas também tem interferência sobre a quantidade de dados que possui dentro da plataforma. Importante ter isso em mente. Bom, como a gente viu, bem rápido, ele já gerou aqui para mim, então me trouxe que nos últimos 6 meses eu tive 5 vagas abertas, 52 candidatos, onde um foi contratado. Aqui eu também tenho a quantidade de candidatos por vaga, né? Tenho aqui 2 visualizações. Também tenho essa informação em uma visualização de tabela, onde me traz o nome da vaga, o status dela, o time, a localidade, né? Tenho aqui também a opção de filtro. Eu quero ver essa informação por local. Eu quero saber quantas vagas, candidatos e contratações tiveram para a localidade de São Paulo. Eu tive 3 vagas, 15 candidatos, mas nenhum foi contratado. Além disso, eu posso também aqui pedir para o One mudar essa visualização e eu também posso fazer a mudança dessa visualização de forma manual, né? Então, posso vir aqui na parte de editar, falar, poxa, você me trouxe aqui uma visualização de gráfico de barra deitado, mas eu quero que seja em pé. Então, consigo aqui fazer essa mudança. Também consigo fazer a exportação, né, em PNG, no caso de imagem, consigo também fazer essa exportação ali em Excel, consigo mudar aonde que está essa visualização, então quero trocar eles aqui de lado, consigo trocar, quero colocar um mais para cima, um mais para baixo, também consigo. E também tenho aqui a opção de filtro por período, então já está pré-selecionado dos últimos 6 meses, porque foi isso que eu pedi, mas eu também posso aqui mudar a minha visualização para dia, semana, mês, trimestre, enfim, de acordo com o que se encaixar melhor para a necessidade daquele momento. E aí eu também consigo fazer a exportação, né, dessas informações aqui que eu solicitei para o One no formato de Excel. Então, tenho tanto como exportar uma visualização específica, quanto aqui exportar todas as informações de uma única vez, perfeito? E além disso,
o relatório ele fica salvo em 2 lugares. Ele vai ficar salvo aqui na sua visualização com o One, e ele também vai ficar salvo aqui nessa opção de visualização de relatórios de IA. Então, você também vai conseguir fazer a localização de forma fácil e rápida sobre esse relatório, né, que você criou, e depois você consegue revisitar ele, consegue pedir ali alterações para dentro desse relatório, tá? Então, ele não fica ali estático, né, sem poder fazer nenhuma mudança após. Bom, então, essa foi a nossa segunda pergunta. A nossa terceira foi: como consigo mudar as tags de quando desclassificar um candidato? Então, primeiro, o que são essas tags, né? Para que elas funcionam? As tags, elas servem ali para conseguir ajudar a gente no momento de filtragem e identificação dos perfis que a gente está fazendo uma análise. Então, primeiro, eu vou vir aqui em configurações, recrutamento, e aí eu vou fazer a configuração dessas etiquetas, tags, enfim, da forma ali que a gente lembrar melhor sobre essa configuração. E aqui eu posso fazer configurações de tags como, por exemplo, nível de fluência de inglês, tempo de experiência, 1 ano de experiência, 2 anos de experiência, enfim, né? Criar tags ali que depois vão me ajudar a fazer a identificação de um grupo de candidatos, seja eles que eu queira fazer uma rejeição em massa, ou seja eles que eu quero fazer ali a classificação para uma outra etapa da vaga que eu preciso. Ou então, mesmo que esse candidato não tenha passado para a vaga atual, eu quero colocar um tipo de etiqueta, de tag, que depois me ajude a identificar esse perfil lá no meu banco de talentos, né? Para quando surgir uma vaga mais inesperada, putz, eu quero resgatar ali alguns perfis do banco de talentos. Usa a etiqueta para conseguir ter essa identificação rápida desses perfis, perfeito? Então, para isso que ela serve, e dessa forma que a gente faz aqui a configuração super simples e rápida, né? Eu só coloco aqui o nome, coloco em salvar, pronto, uma etiqueta foi criada. E para fazer o uso de fato dessa etiqueta, eu venho aqui em recrutamento, seleciono a vaga, né? Seleciono o perfil e venho aqui em outras informações. Aqui eu vou conseguir visualizar as etiquetas, categorias, tags que já foram adicionadas. Eu posso excluir e eu posso também adicionar novas, perfeito? Só fazendo isso daqui já fica salvo automaticamente. E aí, para fazer isso para perfis que foram desclassificados, eu venho aqui, adiciono um filtro de rejeitado, e aí eu consigo selecionar o perfil que eu preciso, também vindo aqui em outras informações, e eu posso fazer aqui exatamente o mesmo processo, que é excluir ou adicionar alguma etiqueta que eu precise. E como que essa etiqueta ela pode ali ajudar na parte da identificação em si, né, de um perfil? Como é que eu faço esse filtro para fazer essa identificação? Aqui do lado do nome das etapas que eu tenho da vaga, eu tenho esse botão de filtro. As etiquetas vão estar aqui com o nome de categoria. Então, eu quero filtrar todos os candidatos que possuem um fit cultural, que eu coloquei ali a etiqueta que possui um fit cultural. Então, aqui vão me aparecer todos, eu posso selecionar em massa e colocar que eu quero mudar todos eles para a etapa X do meu processo. Ou então, eu vou voltar aqui para o meu filtro de rejeitado, quer dizer, me perdi aqui. Vou voltar aqui para a minha opção de filtro de categorias e vou escolher, não sei, a tag, essa daqui. Todos os candidatos que estiverem com essa tag eu quero rejeitar. Então, também seleciono eles em massa, clico aqui em rejeitar,
coloca o motivo da rejeição desse candidato, que também tem como você fazer a configuração de motivos de rejeição. Escolha aqui um modelo de mensagem que eu já tenha feito, já tenha configurado, e aí sim, clico aqui em rejeitar. Pronto. Esses candidatos já estão rejeitados de uma única vez, né? Então, a tag, ela, né, a etiqueta, ela tem muita desse objetivo de conseguir apoiar vocês na classificação em massa, né, dos candidatos, para vocês conseguirem utilizar filtros e fazer ações em massa dentro da plataforma. Perfeito? Ai, posso fazer uma pausa? Só porque a gente foi recebendo Claro. algumas dúvidas aqui no chat e você está falando especificamente sobre isso, então eu acho que vale ali a complementação, tudo bem? Olha, a Júlia, na verdade, tem até umas 2 perguntas que você já passou, então acho que vale só a retomada ali. A Júlia mandou aqui para a gente assim: hoje eu faço um controle em uma planilha com os dados de cada candidato, informações cadastrais, pretensão salarial e observações importantes do processo, por exemplo. O motivo de uma reprovação ou algum ponto relevante identificado durante as entrevistas. Existe alguma forma de centralizar esse controle na Factorial e ter esse histórico de uma forma prática e visual sem precisar usar uma planilha externa? Sim. Uma forma de conseguir fazer esse controle é por etiquetas, como a gente viu. Tem também aqui a opção de utilizar a partir de notas dentro do perfil do candidato, onde você, no momento de conversa com ele, ou no momento de avaliação desse currículo, e adicionando algumas informações ali que sejam relevantes. Além disso, você também consegue colocar aqui um formulário para você responder ele, né, preencher, no momento em que você esteja falando com aquele candidato. Então, pode ser um formulário sobre perguntas que precisam ser realizadas no momento de triagem, perguntas que precisam ser realizadas no momento do papo com o RH ou com o gestor e afins. Então, você consegue já deixar isso pré-configurado na plataforma, vai aparecer aqui no perfil de todos os candidatos e aí você também consegue ir fazendo o preenchimento. Além disso, dessas opções que a gente tem quando o candidato ele já está na Factorial, né, que você já está em contato com ele, você também tem uma opção de fazer aqui uma configuração de formulário de candidatura. Então, a gente sabe ali que quando a gente está fazendo esse processo de recrutamento, às vezes a gente tem uma pretensão salarial já pré-definida na empresa que a gente não pode passar daquilo de jeito nenhum. Então, uma forma de conseguir já desclassificar, filtrar os candidatos que têm uma expectativa salarial maior do que o valor disponibilizado para aquela vaga é adicionar uma pergunta personalizada sobre a pretensão salarial. E aí aqui você pode deixar essa pergunta num tipo de resposta de escolha única, e aí você pode colocar várias opções, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000, de 4.000 a 5.000. E aí, dentro de uma dessa opção, você pode colocar ela também como pergunta desqualificatória, para depois você ter ali salvo dentro da configuração de informações, né, qual que era ali a resposta expectativa de desqualificação. Feita essa configuração, aqui na sua tela principal dessa vaga, você consegue vir em filtros, filtrar essa pergunta específica que você criou lá no formulário inicial, né, que o candidato ele responde quando ele vai se candidatar, e colocar aqui, por exemplo, todo mundo que respondeu de 40.000, 30.000, está muito acima ali do valor que a gente tem para essa vaga. Então, já quero fazer a desqualificação dessas pessoas, né, desses candidatos, mesmo sem passar ali por triagem. Então, consigo selecionar essas respostas, selecionar aqui todos os candidatos e fazer aqui uma rejeição em massa, né? Então, você tem essas opções de conseguir manter essas informações dentro da plataforma. Tanto, então, por dentro do perfil do candidato, com informações que você adiciona de forma manual, respondendo o formulário que você criou ali para fazer perguntas fixas para todos os perfis, as informações que você pode adicionar em notas de forma solta, e também ali a adição de etiquetas, e tem aí essa segunda opção, né, que é uma pré-qualificação
que é ali na configuração onde você pode colocar essas perguntas personalizadas. Pergunta respondida, eu tenho uma outra aqui, já engatilhando ali. É possível extrair essas respostas, as respostas que a Yara está se referindo, são as respostas que a gente coloca nas notas de cada candidato, em PDF, por exemplo? Não é possível fazer essa extração. Você consegue apenas editar e excluir essas notas que você vai adicionando aqui dentro do perfil do candidato. Beleza, até porque eu entendi que a ideia é deixar essa centralização na Factorial, né? Exato, E tem exato. outras duas perguntas sobre os temas que você já passou, mas só para fechar esse tema especificamente, a Júlia perguntou, que também era a mesma pessoa que fez a pergunta ali inicial. Eu gostaria de saber como eu consigo filtrar tudo isso depois. Tendo essas informações, onde eu vejo essa base de dados? Eu entendi que seria como se fosse o banco de talentos, né? Não vendo dentro de uma vaga em específica. Seria isso? Ju, se você... Isso, ela respondeu que é isso mesmo. Isso, perfeito. Aqui dentro da sua visualização de recrutamento de uma forma geral, você tem algumas abas. Você tem a aba de plano de contratação, né, para vocês conseguirem fazer a contratação, o planejamento de vagas futuras, a parte de vagas em si, e você tem aqui a terceira etapa, que é a parte de candidatos, onde você consegue visualizar todos os candidatos que estão dentro da Factorial, sem precisar abrir uma vaga em específico. E aí você consegue também aqui adicionar filtros de status, né? Então, ele está ativo, ele está no banco de talentos, por vaga. Então, eu quero ver todos os candidatos, né, que em algum momento se candidataram na vaga de assistente de vendas. Você também consegue fazer aqui o filtro de fontes. Eu quero filtrar todos os candidatos que vieram da Joy. Consegue ver também aqui a avaliação mínima que foi colocada para esses candidatos, categorias, né, que no caso seriam as etiquetas, e aqui a parte de alertas que a gente tem atualmente, que é uma sinalização de quando esse perfil ele acabou ficando como duplicado, perfeito? Aqui você também tem a opção de fazer a importação de candidatos, consegue, né, fazer isso mais em massa, também você consegue aqui carregar currículos e consegue ir vendo aqui o perfil em si dos candidatos, sem estar dentro de uma vaga em específico. Obrigada, Rai. Eu vou fazer as outras duas perguntas que eu falei pelos temas que você já passou. E aí, se forem surgindo outras, depois a gente volta mais para o final para você dar seguimento nas perguntas que você tinha separado. Perfeito. A Edna mandou para a gente aqui que lá no ano passado, em setembro de 2025, ela tinha entrado em contato com a Indeed para falar sobre a integração com a Factorial. E aí eles tinham trazido como retorno para ela que não existia uma integração automática entre a Indeed e a Factorial, que permitia que as vagas publicadas sejam automaticamente replicadas na plataforma da Indeed. Ou seja, mesmo que a Factorial ofereça integração com outros portais de emprego, cada portal possuía ali suas próprias regras de fluxo de integração. E aí, ela quer entender, ela até gerou duas mensagens, na segunda ela colocou: a solicitação para que as vagas da página de carreira sejam integradas ao Indeed deve ser feita pelo próprio cliente, pelo responsável e etc. Daí ela queria entender, isso se confirma, isso foi atualizado? Como está a integração da Factorial com a Indeed? Perfeito. Bom, aqui na parte de Descubra, que a gente estava vendo lá no início, a gente consegue aqui ter o acompanhamento também sobre o que precisa ser feito para cada uma dessas plataformas para a gente conseguir fazer a integração. Então, quando a gente clica aqui na Indeed, ela de fato traz aqui uma informação de que você precisa mesmo ter ali uma conta dentro da Indeed, ter uma comunicação do lado ali da Indeed para efetivar essa sincronização automática. Então, a gente já tem a integração com a plataforma, mas para você efetivar a integração da sua conta da Indeed com a sua conta da Factorial, o pessoal do lado da Indeed precisa também fazer um processo dentro da plataforma deles. Né? Então, por exemplo, isso não precisa ser realizado com o LinkedIn. O pessoal da plataforma do LinkedIn não precisa tomar nenhuma ação do lado deles,
mas a forma como a configuração de integração com a Indeed funciona, eles precisam fazer algumas ações do lado deles na plataforma deles. Beleza, obrigada, Rai. E aí, por fim, foi até uma pergunta, a Thalita mandou para a gente, a Yara disse que tem a mesma dúvida também, mas que ela também já tinha mandado no formulário que a gente liberou das pré-perguntas. E aí, possivelmente, você vai passar por ela, então a gente já mata essa, qualquer coisa. Perfeito. Ela trouxe ali, gostaria de tirar uma dúvida. Ao rejeitar um currículo, quando clico na opção de rejeição, aparecem alguns motivos já pré-cadastrados. É possível editar esses motivos ou cadastrar novos para personalizar essa lista? Perfeito. Quando a gente vem aqui em configurações, a gente pesquisa por recrutamento. Dentro aqui dessa opção, a gente tem a configuração de motivo de rejeição. Então, já vem aqui alguns motivos pré-configurados dentro da plataforma, onde você consegue aqui excluir esse motivo pré-configurado ou fazer aqui a edição dele, como você também consegue fazer a criação de novos motivos de tomada de decisão, tomada de rejeição. E aí, quando você faz a configuração dessa rejeição, você aqui tem duas opções. Uma decisão tomada pela empresa e uma decisão tomada pelo candidato. Né? Então, pela empresa, não teve fit, não foi qualificado, o valor de salário é diferente da pretensão que a gente tem, e o motivo do candidato pode ser alguns exemplos também que a gente tem aqui, como receber uma outra oferta, ele entendeu que a vaga, de acordo com a descrição, de acordo com o papo que ele teve, não é exatamente o que ele está procurando, então ele pode ter ali uma desqualificação própria. Então, a configuração é bem simples. É só escolher qual é o responsável da decisão, colocar um título e pronto, ela vai estar aparecendo ali já dentro da vaga quando você for fazer a rejeição de um candidato. Perfeito, Rai, obrigada. Pode seguir. Imagina. Bom, voltando aqui então para as perguntas pré-selecionadas, deixa eu só lembrar aqui onde foi que parou. A gente parou na tag. E aí, a nossa próxima seria como melhorar o recebimento de candidaturas qualificadas pela Factorial. Bom, quando a gente entra nesse ponto, a gente precisa falar sobre algumas configurações e publicações dessa vaga. O que faz também com que a gente atraia perfis mais ideais, né, para aquilo que a gente está procurando, é muito sobre o que está na descrição da vaga e onde que a gente faz a publicação dela. Vou dar um exemplo. Aqui na Factorial, a gente tem o time de suporte. Só que o nosso time de suporte, ele é muito voltado ali mais para conseguir, de fato, apoiar vocês no uso da ferramenta da Factorial. Então, apoiar com configurações que estejam na Factorial e ser também uma ponte para resoluções, né, de ações inesperadas dentro da Factorial junto com os nossos engenheiros. Mas, a depender de como eu coloque essa descrição, eu posso acabar recebendo muitos candidatos que, na verdade, eles estejam procurando ali uma vaga de suporte de TI, que é muito diferente do suporte que a gente aplica aqui. Então, é muito importante que a gente coloque ali uma descrição referente ao que é a empresa, quais são as ações que esse candidato ele vai ter no dia a dia dele, né? Quais são as responsabilidades esperadas, de conhecimento, de experiência, de formação, e também quais são os benefícios oferecidos pela empresa. E para fazer essa configuração da descrição, você pode também fazer aqui o uso do WAN, né? Então, falar aqui para ele, WAN, eu preciso fazer a criação de uma vaga com foco tal, a minha empresa é tal, colocar todas as informações e ele vai te ajudando ali a fazer a construção dessa descrição de uma forma que você consiga atrair mais perfis que sejam correspondentes com o que você precisa. Além disso, a gente tem também essa configuração que a gente viu numa outra pergunta, que é referente a perguntas personalizadas, que também te ajuda ali a fazer perguntas específicas
do que você precisa que aquele candidato ele tenha, né? Por exemplo, para essa vaga eu preciso que o candidato tenha no mínimo 2 anos de experiência. Então, posso aqui adicionar uma pergunta, dando opções ali de períodos de experiência, e todo mundo que responder a opção com 2 anos, com 1 ano ou menos de experiência, depois eu posso fazer a rejeição em massa desse perfil, que é um tipo de informação que a gente pode colocar dentro da descrição, mas eu particularmente não vejo muito, então eu também não sei aqui se é uma boa prática ou não de mercado aí dentro do mundo de recrutamento. Um outro ponto também, como eu tinha falado, seria aonde que a gente faz a publicação dessa vaga em específico. Vou dar aqui um exemplo do mercado de logística. Né, a gente utilizando aí de exemplo uma Amazon, um Mercado Livre, uma Shopee da vida. E aí eles precisam fazer a contratação do pessoal mais da operação, que vai conseguir ali fazer toda a organização do recebimento dos pedidos, para onde que vai e afins. Então, a gente está falando mesmo do pessoal da operação de uma logística. Eu, pelo menos, não vejo muita publicação, engajamento dessas vagas, dessas empresas, dentro do LinkedIn. Mas eu tenho muito costume de ver a publicação dentro de um Instagram e de um Facebook. Então, consigo entender que eles conseguem achar mais pessoas para candidatos para essas vagas dentro desses outros canais. A gente viu aqui que a Factorial ela não tem a integração com o Instagram, por exemplo, mas a gente tem a página da empresa que você pode pegar aqui, fazer a configuração, a apresentação da sua empresa, pode pegar o link da vaga específica que você precisa e fazer um post nessas outras plataformas. Então, é muito importante também que a gente tenha essa identificação sobre aonde vai estar o perfil do candidato que eu preciso fazer a contratação. Então, que a gente coloca aqui de dicas, de orientações para conseguir atingir mais candidatos e candidatos mais qualificados seriam essas. Bom, indo para a próxima pergunta, que seria como faz a requisição de vaga pela plataforma? Aqui a gente tem 2 opções. A primeira delas é vindo direto aqui no plano de contratação, em requisições e fazendo a solicitação de uma vaga, preenchendo aqui todas essas informações e já colocando aqui uma nota, descrição, né, sobre qual que é a sua expectativa para essa vaga, qual a expectativa de perfil para o RH conseguir fazer esse recrutamento. E aí, essa solicitação, ela também pode passar aqui por um fluxo de aprovação, e essa vaga ela pode ser aprovada, rejeitada, né? E você também decide quem que vai fazer essa aprovação ou rejeição dentro da configuração de recrutamento. Então, a gente vem aqui na parte de configurações de recrutamento. E aqui na parte de processos, a gente pode também ativar ou desativar essa parte de requisição. Não é obrigatório deixar disponível, né, para que os gestores e afins ele consigam fazer esse tipo de solicitação. Então, deixando ali ativada, você pode criar aqui um fluxo de aprovação. E aqui dentro desse fluxo de aprovação, você adiciona os colaboradores e coloca qual que vai ser a regra de aprovação. Eu quero que toda aprovação, toda solicitação que chegar seja aprovada pela Helena. Ou seja aprovada pela Helena ou pelo Adam. E depois que um desses 2 aprovar, eu ainda quero que tenha um segundo nível de aprovação, que seja um administrador da plataforma. Então, essa solicitação sendo aprovada por esses 2 níveis, aí sim vai para a parte de criação de vagas, de publicação nas plataformas, e aí a identificação desses candidatos. Perfeito? Então, essa é a primeira opção. A segunda opção que a gente tem é quando a gente faz
um desligamento dentro da plataforma, que a gente pode chamar criação de substituição de vagas, que também vai entrar ali na parte de requisições. Então, temos aqui a opção de não criar nenhuma vaga quando um perfil for desligado na plataforma, e tem a opção de criar uma requisição, que não vai ser criada automaticamente nessa opção, vai ali para todo o fluxo de aprovação, e tenho aqui a opção de criar uma vaga diretamente, nem ir ali para a parte de requisições. Então, tenho essas 3 opções. E como que isso funciona na prática? Quando eu venho aqui em organizações, deixa eu só ele carregar. Aqui eu posso escolher, a Betina será desligada, né? Então, venho aqui no perfil dela, clico em desligar, coloco que o perfil de acesso dela na plataforma vai até o dia 31, mas que o desligamento dela vai acontecer hoje. O motivo de desligamento é demissão indireta e as tarefas delas, responsabilidades, vai para o César. Aí aqui eu faço uma escolha. Este colaborador tem novas... também ali de tarefa. E coloco aqui para desligar a Betina. Pronto, fiz aqui o processo de desligamento dela, já me subiu aqui a notificação de uma requisição de substituição de contador, está aguardando aprovação. Então, eu venho aqui na parte de recrutamento, plano de contratação, requisições, e aqui eu vejo que já tem uma requisição para vaga para a área de contador, para a localização de São Paulo, número de vagas. Aqui ele não coloca, porque pode ser que o plano da pessoa mude, né, da empresa mude. O gestor direto, que era o mesmo gestor da pessoa que foi desligada. E o status, né, se está pendente, se está aprovado ou não. Como o perfil que eu estou utilizando aqui nesse ambiente de demonstração já é, né, um administrador que estava lá como no fluxo, então a requisição ela já foi aprovada automaticamente. Então, a gente tem essas 2 formas. Deixar manual, né, para um gestor, um administrador, o próprio RH vir aqui solicitar uma vaga, ou também deixar, você pode usar as 2, né? Então, não é ou. E também deixar aí automático para quando o perfil for desligado dentro da Factorial. Vou abrir um espacinho aqui rapidinho, desculpa de novo, mas é porque o tema está sobre isso. A Amanda acabou de mandar para a gente, aí já falando exatamente dos motivos de demissão, se é possível configurar os motivos de demissão, assim como a gente faz com os motivos de rejeição do ATS. Perfeito. Nesse caso, não. Os motivos de rejeição, eles já vêm pré-configurados na plataforma, mas caso tenha algum motivo específico que você precise, mas não estejam aparecendo aqui nesse motivo de desligamento, você pode ali deixar como uma sugestão para o seu gerente de contas ou dentro do suporte, que isso é enviado para a engenharia e, se possível, né, ou assim que possível, eles fazem a melhoria dentro da plataforma. Perfeito, obrigada, Rai. Aproveitando já que eu te barrei aqui, vou aproveitar o espacinho para fazer outras 2 perguntas que passaram, mas que são relevantes. A Andrea mandou para a gente se a gente só consegue fazer os relatórios que você foi apresentando via One. Perfeito. Um relatório com essa personalização de fazer uma solicitação, ele já ser criado e você conseguir utilizar um pouco mais de informações, fica ali dentro do UA. Mas você também tem a opção aqui de análises, onde a gente tem essa opção de relatórios avançados, que você pode vir aqui em criar painel. E aqui você tem a opção de utilizar modelos pré-configurados da Factorial, né? Já vem ali relatórios prontos. Você pode construir o seu relatório do zero. Você também pode construir um relatório por SQL e você também pode utilizar a IA dentro dessa visualização em específico, né? Então, por exemplo, quando eu venho aqui em modelos da Factorial, eu tenho todos esses modelos aqui criados de informações que eu posso vir a utilizar. E aí, para utilizar ele, basta eu clicar aqui em mais. Para ser adicionado dentro do meu painel, eu escolho qual que é ele, coloco em adicionar e pronto. Quando eu vier aqui para o meu painel novamente,
aquele relatório que eu selecionei ele já vai estar aparecendo. Mas eu também posso fazer aqui edições de informações que está aparecendo nele, por mais que ele tenha vindo da biblioteca. Quando eu coloco aqui para construir do zero, eu consigo fazer a seleção sobre o tipo de visualização que eu quero que ele tenha. E aí eu posso fazer aqui a identificação, né, das informações que eu quero puxar. Eu quero puxar por cargo, status, remoto, nome, sobrenome, enfim. A gente tem várias variáveis aqui dentro da opção de recrutamento que você consegue selecionar as informações para gerar aí a sua visualização, seja em tabela, gráfico de pizza, gráfico de barra. E além disso, a gente tem aqui também a opção do SQL, que aí você faz toda a construção do seu relatório com base em código de SQL mesmo, perfeito? E por último, né, como a gente viu, a gente tem aqui a opção, ai meu Deus, cadê aqui? Da IA, onde você pode fazer uma pergunta para ela, né, fazer uma solicitação, como tem um exemplo aqui de quais são os meses mais populares para ausência. E a IA também vai te gerar ali uma visualização de sugestão que você pode salvar para sua visualização ou não. Tá? Então, a gente tem essas duas opções de conseguir criar os relatórios, tanto aqui em análise de relatórios avançados, quanto utilizando o WAM. Perfeito, pergunta respondida. A Yara tinha a minha última pergunta aqui, e para te dar o direcionamento, a Yara tinha perguntado para a gente como que a gente consegue alterar o formulário de banco de talentos que já é gerado pela Factorial, por exemplo, colocar perguntas personalizadas. Eu acabei fazendo as minhas buscas internas também, porque agora até aqui dentro da Factorial a gente usa o One para tudo. E ele traz esse passo a passo ali bem bonitinho para você, Yara, mas eu convido você, Raia, a mostrar para ela também, por favor. Perfeito. Eu repito a pergunta? É que eu tenho que lembrar de cabeça. Isso daqui, calma. Ó, o que o One trouxe pra gente aqui, ó. Você consegue adicionar perguntas personalizadas criando modelos de perguntas personalizadas nas configurações de recrutamento. Então, ir em configurações, pessoas, recrutamento, a aba de modelos, modelos de perguntas personalizadas. E aí, depois, essas perguntas podem ser usadas como triagem no processo de candidatura, incluindo quando o candidato entra no banco de talentos, candidaturas abertas, conforme a sua configuração de dados dos candidatos. Isso. Por quê? Aqueles candidatos que eles entram por dentro de uma vaga que você já fez ali a configuração do zero, né? Inscrição, o formulário de perguntas personalizadas e tudo mais. Aqueles candidatos, eles podem ir para o banco de talentos se eles não forem contratados no momento, né? E aí, para isso, a gente precisa ativar essa configuração aqui, né? De salvar candidatos no banco de talento por padrão, que gera aquela lista de candidatos que a gente viu lá no banco de talentos. Mas aqui você também tem a opção de ativar essa candidatura espontânea, né? Ou seja, não tenho nenhuma vaga em aberto no momento. Mas ainda assim quero ter uma vaga ali, né, de banco de talentos para o pessoal ir mandando os currículos deles. E quando eu tiver alguma vaga para abrir, eu posso primeiro recorrer a esse banco de talentos, ver os perfis que eu tenho e ver se realmente vai ser necessário abrir aquela vaga. Quando a gente fala dessa vaga específica de banco de talentos, você pode fazer aqui a configuração referente à informação de currículo, se vai ser opcional, se vai ser obrigatória, número de telefone, URL pessoal, né, que a gente pode estar falando aí, por exemplo, do LinkedIn, uma foto e o gênero, né? Então, todas essas 5 opções que a gente tem, você pode colocar para perguntar, para não perguntar ou para ser obrigatório. Por se tratar ali de uma vaga de banco de talentos, né, sem nenhuma especificação de área em si, para a gente pesquisar ou procurar o candidato por uma formação específica, por tempo de experiência específico, então ele não dá essa opção de você colocar essa descrição direcionada para um perfil específico ou afins. Fica de fato ali uma vaga mais genérica para você apenas atrair bancos de talentos para sua empresa. Perfeito.
A última, e prometo que te libero, depois que você já pode seguir. A Gliciane mandou para gente. Quando um candidato possui mais de uma tag, por exemplo, local onde mora e pretensão salarial, é possível filtrar utilizando 2 tags ao mesmo tempo? Por exemplo, buscar apenas candidatos que tenham simultaneamente as tags Londrina e pretensão até R$ 6.000, por exemplo. Sim, é possível. Quando você vem aqui na parte de filtros e você seleciona a parte de categoria, você pode, inclusive, selecionar todas as tags que tem aqui, né? As categorias, e aí filtrar todo mundo que já tem adicionado alguma tag. Ou você pode selecionar por exemplo, eu quero essa de gerente, eu quero essa de fit cultural e eu quero essa de leadership. Então, aplico aqui e vejo todos os candidatos que possuem essas 3 tags adicionadas. E aí, novamente, eu posso tomar aqui uma ação em massa referente a esses perfis, ou posso ir entrando em cada um deles para rever as notas adicionadas, para rever ali os arquivos, as trocas de e-mail com esse candidato, né? Rever ali as outras informações deles e afins. Obrigada, Rai, pode seguir. Imagina. Bom, então, voltando aqui para a listinha, a próxima seria: como a IA funciona na triagem dos currículos? Bom, aqui na parte de recrutamento, vou abrir o One e vou pegar aqui também uma colinha que eu já deixei pronta aqui para eu não precisar ficar quebrando a cabeça procurando um exemplo. Mas eu deixei aqui esse exemplo pronto, de prompt, que é: One, de acordo com a descrição da vaga de agente de Customer Experience, verifique as cartas de apresentação, o resumo do perfil, as notas, as trocas de e-mail e as tags dos candidatos e me ajude a entender os perfis que mais correspondem à vaga. Né? Então, falei para ele qual que é a vaga que eu quero analisar, quais são as informações que ele tem disponível para que ele possa fazer essa varredura e pedir para ele me trazer. Então, ele vai levar aqui um tempinho pensando, localizando a vaga, localizando os candidatos, todas as informações, para que ele me traga esse retorno. E aí, sempre quando ele está pensando, né, tá raciocinando, ele vai trazendo ali em qual etapa de raciocínio que ele está, para a gente também entendendo um pouco sobre como que é o processo de varredura, né, de informações dentro da factorial que o ele utiliza. Então, agora ele está ali na parte de localizar a vaga e carregar as candidaturas e interações, né, como cartas, notas e e-mails ali que eu especifiquei para ele. Agora ele está buscando as candidaturas da vaga para identificar os candidatos e puxar aquelas informações. Aí agora ele está puxando as informações. E assim, vai levar o quê? Um minutinho, quase 2 minutinhos para ele me trazer todas essas informações aqui para essa vaga. Vamos esperar um pouquinho. Está reunindo as informações, então ele está agrupando tudo para me trazer essa visualização. Enquanto ele vai pensando, eu posso ir fazendo aqui outras ações dentro da plataforma, tá? E por enquanto que ele está pensando, ele está pegando as informações, não me bloqueia de fazer qualquer outra ação dentro da plataforma. Então, ele me trouxe aqui, ó, pelo que dá para ver na vaga, tal, ele consegue comparar as tags, alguns feedbacks, trechos de mensagem, e ele não encontrou cartas de apresentação dentro desses perfis, então ele não vai trazer referente a isso, mas ele consegue fazer ali a verificação dos currículos. Já me trouxe que nem todos os candidatos aparecem tags, arquivos, mensagens. E aqui embaixo, né? Então, ele me trouxe ali um resumo do que ele achou de informação, o que ele não achou. E aqui embaixo ele me trouxe o que mais combina com a descrição da vaga, né?
e aqui ele me trouxe os perfis. Então, me trouxe o perfil dessa candidata, me trouxe a etapa que ela está, se ela é qualificada, qual a nota média dela, quais são as tags, as mensagens, alguns trechos de mensagens, os feedbacks que já foram colocados para dentro desse perfil, enfim. Com esse resumo que ele me trouxe, eu consigo verificar essas opções de candidaturas e tomar aqui outras ações, como mover esses candidatos para alguma outra etapa, preparar ali uma conversa específica para esses candidatos, né? E aí vai depender muito sobre a etapa do processo que você esteja e qual é o seu planejamento. Mas dessa forma que ele consegue, com as informações que você já colocou na plataforma e que o candidato ele também forneceu, trazer ali quais seriam os perfis que eles sugerem que tem mais compatibilidade. Além, então, de você conseguir utilizar o One para ter essa correspondência, aqui na parte de configurações de recrutamento, você tem essa opção aqui de IA da Factorial, onde você consegue aqui ativar a correspondência por IA. Então, sempre que um candidato mandar a candidatura dele e o que ele trouxer de informação tiver compatibilidade com o que você colocou na descrição da sua vaga, ele vai te trazer uma sinalização. Ele vai te trazer uma sinalização, infelizmente eu não tenho um exemplo aqui nessa demo, mas ele vai te trazer aqui uma sinalização sobre a correspondência desse candidato. E aí você consegue já ter logo de cara, quando ele estiver aqui em novo, quais são os candidatos que já estão correspondendo para aquela vaga em específica. Então, você consegue ter essas duas opções para uma melhor aí, classificação, né, triagem dos currículos. Bom, indo aqui para a nossa próxima, que seria, gostaria de filtrar por localidade, é possível, que encaixa até com uma pergunta ali que a gente teve anteriormente, né, que eu acho que já até respondeu, que seria, a gente consegue fazer esse filtro caso você tenha colocado esse tipo de pergunta de localidade lá nas perguntas personalizadas, né? Então, pode colocar região, nome de cidade, enfim, e aí conforme ali o que o candidato responder, você vai conseguir fazer essa identificação e utilizar essa informação para uma possível triagem. Bom, a próxima seria: o candidato recebe mensagem automática quando ele passa de fase dentro da candidatura na Factorial? E aí a resposta depende da sua configuração. Quando a gente está aqui configurando uma vaga na plataforma, a gente tem essa opção aqui de ação inteligente, onde você consegue fazer uma configuração de e-mail para rejeição e você também consegue fazer envio de atualização por etapa. Então, por exemplo, eu quero que toda vez que um candidato ele vá para a etapa de entrevista, seja enviado para ele um e-mail de follow-up. E eu posso atrasar esse e-mail ou não, né? De padrão, a plataforma já atrasa 5 minutinhos, mas se você quiser atrasar mais, quando ele for trocado de etapa, pode atrasar mais um pouco. E vou deixar aqui, então, essa configuração feita. Também aqui para rejeição, sempre quando um candidato ele for rejeitado na etapa de entrevista, eu quero que ele receba esse e-mail aqui específico de rejeição. Também posso escolher se eu quero atrasar ou não, e eu coloco aqui em criar. Ali eu já selecionei algumas mensagens prontas, mas se você também quiser escrever essa mensagem do zero aqui nesse momento, você também pode. E aí, por exemplo, quero mover essa candidata aqui para a etapa de entrevista. Então, aqui, quando eu for fazer essa mudança, seja de um único candidato ou um candidato em massa, ele vai primeiro me aparecer essa informação, né, para eu lembrar ali qual e-mail eu estou mandando para esse candidato quando eu mando ele para essa vaga, onde eu posso confirmar que eu quero fazer o envio desse e-mail ou desativar a configuração aqui de ação inteligente e coloco aqui em mudar de fase. Pronto, ele mudou de fase na minha visualização e um e-mail já foi enviado para o candidato. Então, super facilitado, você pode ter aqui
várias mensagens de follow-up, né, de atualização e de rejeição, de acordo ali com a etapa que o candidato ele está. Bom, e a nossa última pergunta dessa parte aqui, não sei se a Karine separou mais algumas, mas dessa etapa aqui, a nossa última pergunta é: qual a pergunta-chave para fazer em uma entrevista de emprego? Bom, eu não consigo te dar um direcionamento, né? Um direcionamento exatamente de qual seria a melhor pergunta ou as melhores perguntas, porque aí vai depender muito sobre o que você quer ter de retorno sobre o perfil daquele candidato, qual que é a vaga de atuação ou afins. Mas o UAN, ele consegue te ajudar também com esse tipo de questionamento, né? Então, deixei aqui um pré-prompt também feito, que era um prompt que, aliás, eu estava utilizando há pouco tempo, que eu estava com uma vaga de estagiário em aberto. E aí eu coloquei aqui nesse prompt: o candidato X terá uma entrevista com o gestor. De acordo com as informações no perfil desse candidato, poderia me sugerir perguntas mais técnicas voltado para a vaga tal para essa entrevista? E aí aqui ele me sugeriu perguntas técnicas para a entrevista com um fulano dentro da vaga ali que eu tenho de expectativa. E aqui ele me trouxe algumas perguntas voltadas para diagnóstico, comunicação técnica com o cliente, integrações, API e automações, segurança e privacidade, métricas e melhorias, enfim. Né? Então, ele me trouxe aqui 14 perguntas e cada uma separado ali em blocos de classificação. Além disso, ele também me trouxe aqui uma orientação para que eu forneça mais informações sobre o que eu quero extrair desse candidato, para que ele consiga me direcionar ali perguntas ainda mais específicas sobre o que eu preciso. Bom, essas foram as perguntas pré-selecionadas, a gente também teve aí algumas outras. Sim, arrasou, Rai, obrigada. Acho que você explicou muito bem, mostrou para a galera também. Surgiram outras duas aqui, mas antes, eu preciso dar passar uma informação para vocês. E aí, se sobrar 2 minutinhos ali, a gente tenta trazer as respostas dessas perguntas, mas para quem ainda não viu, para quem ainda está nesse limbo de e aí, vou contratar o recrutamento da Factorial ou não, lembre-se que esse é o último mês da campanha de 20% de desconto por 1 ano no ATS da Factorial. A Raíssa já mostrou para vocês, mês passado, esse mês, o quão potente ele é, ainda mais com o uso do One. Então, fiquem à vontade para escanear o QR Code, garantem o desconto de vocês, que é válido por 1 ano. E para quem não consegue escanear o QR Code, estou mandando aqui agora no nosso chat o link do formulário. Assim que vocês preencherem, o nosso gestor de contas vai atrás de vocês para mostrar na prática como tudo isso funciona para sua empresa. Chega de planilha de Excel, que eu já vi aqui que tem um monte de gente que está usando, chega de gente usando o chat GPT que não consegue filtrar e nem tem segurança de dados sobre os seus candidatos e as informações da sua empresa. Bora fazer tudo isso dentro da Factorial, que vai ter tudo contextualizado pela sua empresa. Então, a gente tem pouquíssimo tempo para essa campanha acabar, mas que vem já não vai ser mais essa, galera. Então, aproveitem que o principal mês e período de recrutamento está chegando. Final do ano, para quem trabalha com vagas temporárias, é loucura. Então, por favor, não esqueçam de já se anteciparem aí. Sobrou 2 minutinhos, Rai. A Amanda mandou aqui para gente se os prompts que você acabou de usar ali no One, por exemplo, para filtrar as perguntas, existe algum lugar que dá para ter acesso a esses prompts ou é uma questão também de pedir para o gestor de contas mandar por e-mail, o apoio dele? O que você traz para a gente? Perfeito. Eu acho que dá para a gente fazer o compartilhamento, sim. E eu oriento muito ter ali solicitar apoio até mesmo para o próprio Run. Se você colocar ali para ele, eu preciso criar um prompt para X coisa, qual que é o melhor formato desse prompt para você me dar o retorno, né, do que eu preciso? Então, ele também pode te ajudar a fazer a construção desse prompt. Além disso, você pode fazer ali
o contato com o seu gerente de contas, com o suporte, porque a gente pode também fazer os testes aqui junto com vocês para a gente conseguir chegar ali no prompt que consiga trazer ali a informação que você precisa. Mas é muito isso, de teste, ajusta aqui, ajusta ali, às vezes pode ser que precise de mais de um prompt dentro de uma mesma conversa para conseguir atrair 100% da informação que você precisa. Então, é ir testando. Boa, perfeito. Então, Amanda, saiu com a mensagem, né? O One vai te ajudar em segundos com esses prompts que você precisa, mas com certeza a gente compartilha essa sua necessidade para o seu gestor de contas. E aí, para fechar, Rai, a Yara trouxe para a gente que dentro da factorial dela não aparece a aba de modelos e modelos de perguntas personalizados. Sabe dizer o porquê isso pode acontecer? Está relacionado com o plano? Está relacionado com alguma informação que ela poderia conversar com o gestor de contas dela? Acho que seria essa opção aqui que ela está falando, né? Aí eu acho que seria interessante entrar em contato com o gestor de contas, né? Ou com o suporte ali para dar identificação sobre o plano contratado. Perfeito, então, Yara, também saiba que a gente compartilha todas as perguntas que vocês fizeram aqui para o gestor de contas de vocês. Pessoal, é isso. Passamos 1 minutinho do tempo. Agradeço muito a participação de todos vocês. Rai, você mandou muito bem nas explicações. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Então, a galera saiu daqui munidos de informação. Não se esqueçam da promoção rolando ali. A gente está com tempo limitadíssimo, 20% off por 1 ano no ATS da Factorial. E não se esqueçam do ano para apoiar vocês também. Lembrem-se, vocês sempre perguntam para a gente, a gravação dos nossos webinários, elas são enviadas por e-mail, e lá também fica o link da nossa lista com todos os webinários passados, que está numa lista no nosso YouTube. Então, convido vocês a revisitarem. Combinado? Pessoal, mais uma vez, obrigada. Bom final de mês para vocês. Factorial está sempre aqui para ajudar e até a próxima. Tchau, pessoal. Bom mês de julho e bom segundo semestre para todo mundo.